E o Santos acaba de movimentar mais de 100 milhões de reais em dinheiro nas transações do futebol brasileiro. As informações, canal GE Globo Esporte. Créditos para o Grupo Globo. Olha, me arrisco a dizer o seguinte, hein, Jéssica? O que vai acontecer com cada clube vai ser determinado a partir de agora, né, dessa janela de transferência, ou antes. Porque no caso agora do Santos, vamos chamar o Iago Rudá aqui para falar conosco sobre essa transferência do Marcos Leonardo, concretizada finalmente a venda do atacante do camisa 9 do Santos para o futebol europeu, vai defender o Benfica nas próximas temporadas, uma negociação aí que gira em torno dos 96 milhões de reais, mas como eu não posso deixar de tocar a minha corneta do povo, eu acho que o Santos ganhou foi pouco nessa transferência, porque se tivesse negociado no meio do ano, como as propostas pintaram, né, as possibilidades pintaram, talvez, acredito eu, de verdade, que o valor poderia ser bem maior, que é um jogador que, para o futebol brasileiro, vai ser de um valor, assim, tecnicamente inestimável. Mas me conta você, Rudá, como é que se concretizou, finalmente, a saída do Marcos Leonardo para o futebol europeu, amigo? Boa tarde, feliz ano novo. Muito obrigado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha em casa. Feliz ano novo para todos nós. Que seja um ano aí de muitas lives, de muita conversa entre a gente. Mas, enfim, Marcos Leonardo não é mais jogador do Santos. Foi vendido hoje para o Benfica por 18 milhões de euros. O Santos, eu até concordo com você, Roberto, eu acho que ele poderia ter saído por mais dinheiro, só que a gente precisa colocar também o contexto aqui em jogo. O Santos está na Série B, está numa grave crise financeira, o Santos vai perder uma série de receitas com esse rebaixamento para a segunda divisão, e o Santos estava precisando de dinheiro para ontem no caixa. Então veio a calhar a proposta do Benfica, o Marcos Leonardo está indo hoje, inclusive, para Portugal, contrato de 5 anos com o Clube de Lisboa, e aí o Santos entende que Portugal é a melhor porta de entrada que ele pode ter na Europa, pensando numa segunda venda. O Santos vai ficar ainda com 10% dos direitos do Marcos Leonardo, então isso significa que ele pode ainda render mais dinheiro no futuro para o Santos. Em reais, isso daí está dando mais ou menos 100 milhões, os 96 que você falou na sua abertura, mas o Santos internamente comemora essa venda, porque com o time na Série B, o Marcos Leonardo é um cara jovem, com potencial de mercado, potencial de venda, né? É um cara ali, com o objetivo de chegar na seleção brasileira. Ele chegou a ser consultado pelo Fernando Diniz no segundo semestre do ano passado, foi o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 também do ano passado, e o artilheiro do Brasil nessa competição. E o Santos consegue essa venda, um time que estava mal das pernas, então abre o ano com dinheiro em caixa, é uma coisa bem positiva para o Santos aí, como eu disse, um contrato de 5 anos para o Marcos Leonardo lá no Benfica. O Marcos Leonardo, nesse momento, significa o valor de TV que o Santos não recebeu por ter sido rebaixado, né? E o valor que não vai receber de Copa do Brasil, por exemplo, e a queda que teve de cota de TV no Campeonato Brasileiro por jogar a Série B. Mas, de verdade, Jéssica, assim, eu acho que o Santos perdeu o trem da venda do Marcos Leonardo por um valor que, de fato, é referente ao futebol que ele apresenta, aos gols que ele marca. 100 milhões de reais, quando a gente parece um grande número, né? Mas pro mercado não é um grande europeu, número. É um grande número, mas para o mercado europeu, acho que, e pelo talento que ele tem, exato, né? Que essa não é a janela mais forte europeia, né? Os europeus, eles olham para a América do Sul no meio do ano, né? Quando eles realmente pensam em planejar o seu time, quando eles realmente pensam em fazer um investimento maior, é quando eles planejam tudo isso, todo esse acontecimento. E isso passou, né? Seria na janela do meio do ano passado, o Santos deixou passar, até porque por uma necessidade, enfim, teve que fazer essa escolha. E agora, no final do ano, né, nesse início de nova temporada, principalmente pela queda na Série B, ele vê a urgência em ter que vender esse jogador, até pela necessidade financeira. O Marcos Leonardo é um jogador, um dos atacantes no cenário brasileiro com mais características diferentes que ele consegue reunir, né? Eu acho ele muito talentoso, ele tem uma capacidade de movimentação muito grande e de finalização com uma técnica muito legal. Então, é difícil a gente encontrar. Geralmente a gente produz
centroavantes que tem uma característica mais pivô, de finalização, ou ele é mais de movimentação, né? E no caso o Marcos Leonardo consegue unir as duas coisas. Eu acho isso bem interessante por parte dele. Já chega um tanto pronto para o Benfica. O Benfica tem essa tradição de revelar, de apresentar para a Europa, digamos assim, jogadores que ele vem colher aqui na América do Sul, e se dá muito bem nisso. Ele faz caixa com isso, ele consegue lucrar com isso, e alguns que saem daqui e vão para o mercado português, às vezes não estão tão prontos, principalmente fisicamente, né? E aí essa adaptação ela custa acontecer, alguns não conseguem se adaptar, alguns não conseguem entender essa evolução, essa maturação necessária do jogador, acabam sofrendo com isso e acabam às vezes retornando para o mercado sul-americano. No caso do Marcos Leonardo, eu já vejo ele mais pronto. Eu acho que é um jogador que a tendência é dar muito certo na Europa, pelo talento que a gente já falou que ele tem e porque ele fisicamente ele é muito forte, ele tem essa condição física e também de entendimento tático já um pouquinho acima da média para a sua idade. Então é um jogador que faz falta, vai fazer falta ao Santos. O Santos tem essa tradição de revelar talentos, e hoje a gente vê o Santos já desenhando um time com um perfil bem distinto. O Santos perde Marcos Leonardo e já tinha perdido o Soteldo, né? Duas figuras bem importantes de 2023. É que a Série B também exige isso, né? Fora todo o lado Sim. financeiro, né, que envolve esse rebaixamento, a forma de disputa da Série B é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver na Série A. E para o torcedor do Santos que está aqui, caramba, mas como é que pode? Ou que não é do Santos, né? Mas como é que fala que 100 milhões é pouco, que o Santos não perdeu dinheiro com o jogador e tal? Ô Rudá, você me confirma, eu não vou dizer que teve proposta, porque eu acho que não chegou a ser proposta, mas sim um interesse, né, uma sondagem no meio do ano de clubes italianos, que o antigo presidente, o Rueda, ele queria esse valor exatamente, de 18 milhões de euros. Mas a expectativa no próprio Marcos Leonardo é que o Santos nos últimos anos não vem apresentando futebol que encante os olhos de ninguém, né? Mas a expectativa no jogador era de uma venda parecida com o que nós vimos no Vitor Roque, no Endrick, algo que superasse ou se aproximasse da casa dos 40 milhões de euros, que é algo que você vende, né, os jogadores de maior potencial, principalmente atacantes. O Santos teve um atacante vendido recentemente também por esse, que eu esqueci o nome do menino, que foi pro Chelsea. O David Washington e o Ângelo foram pro Chelsea. Engraçado, Roberto, que você citou esse assunto, porque é o seguinte, no meio do ano o Santos teve sim uma proposta da Roma, de 15 milhões de euros, que poderia chegar com metas a 18 milhões de euros. Na época o Santos estava brigando ali ponto a ponto para ficar na Série A, o presidente Rueda não aceitou essa venda, ele segurou o Marcos Leonardo, e só que o Marcos Leonardo ficou muito chateado, porque ele tinha esse desejo de jogar na Europa, era uma coisa importante para ele e tudo mais, e eles fizeram um acordo ali, apalavraram que se chegasse uma oferta de, no mínimo, 18 milhões de euros nessa janela agora, que é a nossa janela de verão no Brasil e a janela de inverno da Europa, ele seria negociado. O problema foi que, nesse intervalo, o Santos teve uma transição de gestão, né? Teve eleição, o presidente eleito, que assumiu ontem, o Marcelo Teixeira, ele dizia que 18 milhões de euros era muito pouco pelo Marcos Leonardo. Ele tinha um discurso parecido com o seu, assim, de que o valor de mercado do Marcos Leonardo era maior, que o Santos precisava disso e que não ia abrir mão. Só que a proposta do Benfica veio no primeiro dia da gestão dele. E o engraçado dessa proposta é que até um pouco não tão usual atualmente nos padrões do futebol internacional, né? Que é 18 milhões de euros e só, não tem bônus por meta, não tem bônus por número de jogos, se ele fizer gol na Champions League, se ele for convocado para a seleção brasileira, não tem nenhum gatilho no contrato, são 18 milhões de euros, esses 96 milhões de reais, e aí o Santos vendeu porque estava muito precisando, estava precisando muito desse dinheiro, estava precisando se reestruturar depois da queda. O Santos teve que fazer um empréstimo para pagar 13º, para pagar os salários de dezembro, não só do elenco, como dos funcionários. Então, para a atual gestão que assumiu agora, caiu como uma luva esse dinheiro. O Marcos Leonardo também, a gente tem que lembrar, ele teve um caso de indisciplina na reta final do Campeonato Brasileiro, na 37ª rodada, quando o Santos já estava com a faca no pescoço ali por conta do rebaixamento. Ele perde a vaga no time titular porque ele se atrasa para uma viagem, e ele perdeu ali a confiança não só da comissão técnica, como da diretoria e do restante do elenco. Então, tem gente no Santos que vê como ter se livrado de um problema. Tem gente no Santos que vê como, poxa, perdemos dinheiro, esse jogador poderia ter sido negociado
por um valor muito maior por conta do potencial dele. De forma imediata é um alívio, né, nessa questão de comportamento e financeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui seu rosto, Rudá, durante um instante, pelo card do Marcos Leonardo, para saber se é tudo isso mesmo que eu estava dizendo, ou se a galera não julga. Sim, Marcos Leonardo classificado como jogador 4 estrelas aqui nas nossas análises, 4 estrelinhas de 5, ok, é top, né? E o que torna essas 4 estrelas? Vamos ver, vamos para o próximo card aqui, para saber quais são as valências de Marcos Leonardo. Mas muita gente queria ter essa figurinha aí no time, hein? Pô, muita gente. Verdade. No futebol brasileiro, ele tinha muita chance de ser titular em boa parte dos clubes. E antes aí de avaliar o card do Marcos Leonardo, né, avaliando aí as habilidades do jovem atacante que vai deixando o Santos, quero saber a sua opinião, principalmente você santista, né, gostou da venda do Marcos Leonardo aí, foi um bom valor? Discordo um pouco aí do apresentador do programa, Mercado da Bola aí do GE, falando que vendeu por pouco, né? Tem que ver a situação, comparando ali com o Palmeiras, né? Hoje a situação do Palmeiras ali é um time com a situação financeira mais consolidada, mais tranquila, né? Não dá pra comparar, né? Se você tá apertado, é igual a casa da gente, né? Se você tá apertado, vai vender um carro, você vai vender mais barato, né? Eu acho que o Santos vendeu o Marcos Leonardo até por um bom valor. E já que o time caiu pra Série B, né? Já tava meio sem clima aí, teve aquela situação aí no final do campeonato, que teria chegado alcoolizado em algum para apresentar, né, para uma das últimas partidas aí do Santos, já estava meio sem clima, então acho que foi um bom valor sim, e para o time que está apertado aí como o Santos, quase 100 milhões de reais aí é um dinheiro que dá para o Santos aí botar o queixo para fora d'água aí, dar uma respirada no ano de 2024, já que também que as receitas, como foi até dito aí também, vão ser bastante diminuídas, né? Já que o Santos só tem um Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro Série B, né? Nem a Copa do Brasil ali, que você passando de fase, dá um bom dinheiro, o Santos também não tem isso. Então, vou discordar um pouco aí do apresentador aí. Acho que o Santos fez uma boa venda e o Marcos Leonardo aí vai seguir sua vida lá na Europa. Sorte pro garoto. Vamos dar uma avaliada aqui no card do Marcos Leonardo, tipo videogame, né? Finalização 5, ele é um bom finalizador, né? Velocidade 4, 5, concordo também, movimentação. Acho que pode deixar em 4 ali, eu vou tirar meio da movimentação ali, fica um pouco mais fixo. E visão de jogo, vou dar um 3 ali. Eu achei que eles deram um pouquinho a mais ali, mas com certeza, é claro, o Marcos Leonardo, uma grande promessa. E a gente segue com o vídeo aqui, tem mais venda importante do Santos aí, negociando com o Bahia, hein? O Bahia vem forte no mercado. Do cenário nacional. Olha aí, finalização 5 estrelas, ou seja, o máximo. Velocidade 4 estrelas. Movimentação foi além. Foi para 5 estrelas e meia. Foi até além do... Não, 4,5. Mas são 4,5, vai. 4,5. Obrigado. É que elas estão mais espaçadinhas. E a visão de jogo são 3 estrelinhas e meia. Então, a média deu 4 estrelinhas aí para Marcos Leonardo. Por isso, é exatamente por isso, Jéssica, que eu fico achando que é pouco. Só que quem tá com boleto ali para vencer, não tem pouco. É o que vem, né? O que aparece. É isso, né? Esse nosso card, ele tá bem empolgado, né? Mas eu acho ele um excelente jogador, ele é um grande jogador. Acho que ele salvou o Santos em vários momentos. Ele se virava, às vezes ele era mal abastecido no ataque do Santos, ele se virava com a bola que ele recebia para fazer um gol, né? Então a gente vê como foi ruim essa campanha do Santos e ainda assim ter um atacante de destaque é porque o cara tem muito talento, o cara tem muita qualidade e em alguns momentos ele poderia ter servido a seleção, a gente falou disso em algumas convocações, ele poderia já ter aparecido, pelo menos para introduzir já esse jogador na seleção brasileira, que tem uma dificuldade com centroavantes, mas ele é um talento sim, né? E em relação à questão comportamental, sem estar lá no dia a dia do clube é muito difícil a gente afirmar, né? Sem saber o que se passa com o jogador, o porquê, né? Os porquês das coisas. Agora, em relação à questão financeira, certamente o Santos precisava demais fazer essa venda, né? E fez porque agora vai jogar uma Série B, a realidade do Santos é outra, e aí acaba vendendo um pouquinho mais barato mesmo do que poderia. E dizem as más línguas por aí, Iago Rudá, que o Marcos Leonardo não estava sozinho nesse episódio aí de indisciplina na reta final do Campeonato Brasileiro. Ao lado dele estava Jean Lucas, que é outro, né, que se despede do Santos, outro jogador também de salário, né, elevado, custo alto para o clube, e vai defender o Bahia na próxima temporada. Como foi essa saída aí do Jean Lucas, amigo? Bem, o Jean Lucas era um cara que ele estava tecnicamente nos planos do Fábio Carille, tá?
O que fez o Jean Lucas sair do Santos foi a questão financeira. Ele veio do Mônaco, da França, recebendo um valor altíssimo de salário. Com a queda do Santos para a Série B, o Santos apresentou para ele uma proposta de redução salarial, como apresentou para também outros jogadores. Apresentou para o Tomás Rincon, que aceitou, para o goleiro João Paulo, que aceitou. Só que o Jean Lucas entendeu que, né, ele não se adequava e que ele tinha mercado para continuar na Série A, e inclusive esse é o direito dele, né? Ele estava no contrato de trabalho dele, ele não aceitou e não é um direito dele. Nisso apareceram alguns interessados. O Bahia e o Internacional foram quem levaram mais adiante essa negociação. Só que o projeto do Bahia, né, que pertence ao Grupo City, que tem um projeto de investimento grande aí para os próximos anos, seduziu mais o Jean Lucas. Ele acertou essa transferência para lá para o Bahia e deve ser apresentado aí nos próximos dias. O Santos vai sentir a ausência dele, porque assim, ele é um cara que ele participa muito do jogo, não é um jogador que faz tantos gols, que pisa muito na área, mas ele está sempre com a bola no pé, ele está sempre na jogada. Desde que ele chegou para o Santos, ele foi titular em praticamente todos os jogos, salvo engano, ele só perdeu um jogo na reta final do Campeonato Brasileiro por uma questão de saúde, mas foi um cara muito utilizado, ele é um cara que participou bastante do jogo do Santos, e ele não vai ficar, ele deixou o Santos não por uma questão técnica, e sim por uma questão financeira. Vai acertar aí com o Bahia, quer dizer, acertou com o Bahia. É isso, boa sorte então ao Jean Lucas e ao Marcos Leonardo nesses novos desafios que terão na carreira aí. Prometem não ser dos mais fáceis, mas nada na vida é fácil também, né? Então vão ser desafios aí legais para eles poderem viver. Um beijo, Rudá, tudo de bom, amigo, até a próxima, viu? Para vocês também, pessoal, até a próxima, um abraço. Bom trabalho, tamo junto sempre, amigo. Ô Jéssica, a galera aqui no chat está falando, não, pô, o Marcos Leonardo é normal, não é nada disso não, jogador comum, o Jean Lucas não joga isso tudo. Não sei que futebol é esse que eles estão vendo. Eu acho, opinião falando só do Jean Lucas, foi uma ótima contratação do Bahia, que vai formando uma equipe muito, muito competente, muito forte. O Jean Lucas, ele tem essa capacidade. O Santos tinha uma falta de estrutura tática, coletiva para um jogador atuar bem. Era muito difícil alguém resolver sozinho os problemas do Santos, né? Muito instável no campeonato. E chega nesse Bahia que tem uma estrutura, né? Além de uma gestão que pensa a longo prazo e oferece um projeto muito bacana de futebol, e é por isso que está convencendo os jogadores a ir para lá, além da questão financeira, que hoje o Bahia já não depende mais do mercado, ele já é autossuficiente. Salvador, que nunca é ruim, né? Também tem isso a seu favor. Então o Jean Lucas tem uma capacidade, acho que tem um potencial para se dar muito bem lá. Agora, o Carille vai ter um pouquinho de trabalho para montar esse time do Santos aí, que foram mais de 11 contratações, né, para o Santos para esse 2024, e é muita gente nova chegando com características diferentes. Na verdade, eu fico um pouco. Eu ainda não consigo ver esse Santos na prática, né? É óbvio que na queda para a Série B o Santos tinha que entender onde ele estava, e geralmente as equipes tradicionais, as equipes grandes que não frequentam a Série B, elas têm essa dificuldade de entender a competição e sofrem por conta disso. E o Santos, por ser sua primeira vez, entender aonde está é o primordial, assim. Vai ter que abrir mão, às vezes, do seu DNA ofensivo mesmo, daquele jogo mais leve, do jogo mais técnico, porque a Série B, ela exige um perfil de jogo diferente. A bola não rola que nem rola na Série A, né? Os jogos são mais truncados. Viagem para tudo que é muita viagem, os campos às vezes são irregulares, é um jogo de mais contato físico, de muita disputa no meio campo. A bola aérea geralmente é a principal alternativa da maioria dos times adversários, então ter uma zaga segura na jogada aérea é muito importante na Série B. Enfim, são alguns critérios, algumas exigências diferentes da Série A. E ter essa noção é muito importante. Então, o Santos acerta em mudar sua forma de jogar, seu estilo de jogo, pensando na Série B. Mas, e acho que algumas contratações de jogadores experientes fazem sentido, mas não todas. E aí isso que eu tô um pouquinho preocupada, assim. Eu acho que o Gil na zaga é um acerto, é um cara que tem qualidade, tem visão de jogo, é mais velho, tudo bem, mas ele tem a liderança para estabilizar o ambiente, o que é muito necessário numa Série B, né? E vai bem na bola aérea. O Aderlan pelo lado direito, outra excelente contratação, tem experiência na competição. Agora, Juliano, por ali, eu já não sei muito bem no que pode ajudar. O Jorge, na lateral esquerda, é um jogador que passou muito tempo sem jogar, né? O Juliano, só fazendo essa observação, eu acho que ele é talentosíssimo, tem muito futebol, fez muito na carreira, mas a Série B exige a questão física.
Exige a questão física. Então, depende de como o Carille vai armar esse time. Acho que o Santos ainda vai ao mercado, embora tenha essa agilidade, essa pressa em fechar logo o grupo. Acho que ainda vai ao mercado, pode reforçar. Mas eu não consigo ver todas essas peças experientes atuando juntas. Pode ser que depende de como o Carille estiver imaginando, como ele mesclar, dê certo. Vai precisar de um pouco mais de energia, de marcação e experiência na Série B ali no meio campo do time. Estou curioso para o reencontro da dupla Casares e Otero. Essa eu quero ver como vai funcionar em 2024. Então, vamos ver aí. Boa sorte ao Santos, né? Olha, Tá aí, né, as informações do mercado da bola do Santos. Mais de 120 milhões de reais, né, somada aí a venda do Jean Lucas para o Bahia, mais o Marcos Leonardo para o Benfica, né? Bastante dinheiro entrando aí nos cofres do time da Baixada Santista. Só alguns números do Marcos Leonardo, né? Foram 128 jogos com a camisa do Santos, do jovem jogador, 54 gols. Em 2023, teve bons momentos ali, né? Principalmente até metade do ano, fez 21 gols na última temporada. E falando dessas contratações aí ditas pelos comentaristas, né? Muita gente fechada aí já, ó. Pituca, volante, Marcelinho do Tombense, né, uma aposta aí, né? Um jogador pouco conhecido, mas vem da Série B e pode ser bem aproveitado. João Schmidt, volante, Rainer, lateral direito, Guilherme, atacante ali do Grêmio, com passagem também pelo Fortaleza. William Bigode, né? Todo mundo conhece aí, Palmeiras, estava no Atlético Paranaense. O Gil, zagueiro, vindo aí do Corinthians. Também o Juliano, né? Também recém-saído do Corinthians. Otero, passagem por Atlético, né? Mais conhecido pela passagem pelo Atlético Mineiro, mas também ultimamente aí pelo Fortaleza, muito forte ali na bola parada. Aderlan, ótima passagem também pelo Bragantino. E o Casares, né? Um jogador envolto com problemas mais fora de campo, mais focado. Casares é um ótimo reforço. Lembrando que o Santos vai jogar a Série B, né? Então esses nomes aqui, eu acho que o Santos tem uma equipe bastante boa para jogar a segunda divisão do futebol nacional. Ainda tem o interesse do Marcelino Moreno, fez um meia, apesar do Curitiba ter caído. Fez um bom brasileiro pelo Coxa. E o Ivan, goleiro, surgiu bem na Ponte Preta, não se firmou nem no Corinthians, foi goleiro reserva, obviamente com caça é difícil, né? Foi pro Vasco, o Léo Jardim do Vasco pegando muito, também foi preterido. O Santos está com interesse em um outro goleiro aí, pode trazer aí também mais um paramétro, né? O João Paulo deve ficar, um goleiraço também. Apesar do Santos também ter caído, o João Paulo fez um bom brasileiro. Enfim, o Santos se reforçando bastante. E como eu disse, é um time que só tem Paulista e Campeonato Brasileiro da Série B. Dá para mesclar mesmo um elenco mais... Tivesse várias competições, né? Esse elenco mais veterano seria difícil jogar. Mas como vai ser praticamente jogo semana, um jogo por semana, eu acho sim que dá para o Santos aproveitar bem. O Santos, que estreia na temporada no sábado, dia 20 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E para você, aquele combo de sempre, curta os nossos vídeos para ficar por dentro do futebol, compartilhe e a gente conta a sua inscrição aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.